Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Existiram pterossauros que se alimentavam de animais marinhos, como peixes e lulas, algo que é bem evidenciado em ranforrincos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Quais eram os pterossauros que eram principalmente piscívoros e quais não eram? Pterossauros poderiam comer plantas ou até serem carniceiros, como a gente vê em aves modernas, né? Urubus são carniceiros. Esse é um assunto que eu gosto muito, porque foi um assunto que eu estudei na minha dissertação de mestrado, os hábitos alimentares dos pterossauros, né? Então, diferentes pterossauros tinham diferentes hábitos alimentares. Existiram, sim, pterossauros que eram especialistas em peixes, e existem muitas evidências diretas para isso, né? Então, por exemplo, o ranforrincus é um pterossauro que a gente tem muitos e muitos fósseis, é um pterossauro muito abundante. A gente tem centenas de fósseis do ranforrincus, e existem muitos ranforrincus que são preservados com restos de peixe na cavidade estomacal, né? Então, quando a gente tem um fóssil e na cavidade estomacal tem os restos da última coisa que ele comeu, são evidências muito diretas que permitem a gente saber o que aquele animal comia. É o caso do ranforrincus e é o caso também do Pteranodon, que também existem fósseis de Pteranodons preservados com restos de peixes e de crustáceos também. Então, esses eram pterossauros que pescavam, né, a semelhança de aves marinhas, como as gaivotas, os trinta-réis. Eles provavelmente sobrevoavam os corpos d'água e pescavam, né, crustáceos e peixes. E provavelmente existiram pterossauros também que comiam peixes, mas não sobrevoando e fisgando os peixes igual uma gaivota, mas também ficando em pé na beira do rio, igual uma garça, e usando o pescoço comprido e o bico comprido para pescar os peixes, como uma garça, né? Então existiram pterossauros que provavelmente faziam isso também, como alguns ctenocasmatídeos ou o próprio pterodáctilos. E existem outros pterossauros que são mais diferentes e que provavelmente tinham hábitos alimentares diferentes, só que fica mais difícil da gente saber os hábitos alimentares deles quando a gente não tem nenhuma evidência de conteúdo estomacal. Existe um grupo de pterossauros chamados tapejarídeos, que são pterossauros que ocorreram aqui no Brasil. Eles não têm dentes, e eles têm um focinho bem curto e curvo para baixo, parecido com o bico de um papagaio. Então, acredita-se que esses pterossauros provavelmente comiam frutas e sementes, a semelhança de papagaios. E eles não eram muito grandes. Eles tinham a maioria das espécies de tapejarídeos tinham aí por volta de 2 metros de envergadura, né? Então eles não eram muito grandes. E existem pterossauros que provavelmente comiam carniça, como por exemplo o Ichthyodactylus, né? A gente também não tem conteúdo estomacal de Ichthyodactylídeos, mas os Ichthyodactylídeos, eles são pterossauros que têm uma dentição muito curiosa. Os dentinhos dos Ichthyodactylídeos parecem dentinhos de tubarão. Eles parecem adaptados a cortar carne. Eles eram dentes curtos, né, com esse formato triangular e muito afiados. Então acredita-se que eles pudessem ser adaptados a cortar carne. Então é isso. Existem muitos pterossauros diferentes que provavelmente tinham hábitos alimentares diferentes. E os asdarquídeos, que são aqueles pterossauros que atingiram tamanhos gigantes, que a gente mencionou, como o Quetzalcoatlus, eles tinham um bico muito comprido e sem dentes também. E acredita-se que eles eram predadores terrestres, à semelhança de cegonhas, né? Existem cegonhas que comem principalmente peixes, mas existem cegonhas que são mais generalistas e comem qualquer coisa. E existem cegonhas que a maior parte do que elas comem são presas terrestres ao invés de peixes, né? Então elas vão à procura assim de sapos, lagartos, pequenos mamíferos, como por exemplo o marabu. O marabu come tudo. Passou do lado do marabu, o marabu pegou e comeu. Então acredita-se que os asdarquídeos fossem como uma espécie de marabu. O Thalassodromeus, que é um pterossauro brasileiro, e que aliás pode ter sido um tapejarídeo, ele também pode ter agido como marabu, né? Assim como os asdarquídeos. Mas sobre os asdarquídeos grandes, será que um bicho desse poderia comer uma pessoa? Eu acho que não poderia comer uma pessoa, não, porque por mais que o animal seja gigantesco, o corpo do animal não é tão gigantesco assim, né? O animal é alto porque tem um pescoço comprido, o animal ele tem uma envergadura grande porque a asa é comprida, né? Mas o corpo do animal, né? O tronco do animal não é tão grande assim.
não é grande o suficiente para caber uma pessoa. Ele nunca ia conseguir engolir uma pessoa inteira. Eu acho que a gente não ia passar nem pela garganta dele. Se engolisse uma pessoa inteira, depois é o peso extra para voar, né? Também tem isso, provavelmente ele engolia coisas menores de cada vez, mas eu acho que uma pessoa ele ia ficar até entalado na garganta. Um ser humano seria uma presa muito grande para engolir de uma vez, porque esses animais eles engoliam a presa inteira, eles não tinham como mastigar ou cortar pedaços, né? Eles não tinham nem dente. Talvez eles conseguissem arrancar pequenos pedaços de carne de uma carcaça, por exemplo, né? Mas o ser humano inteiro não. Uhum.